Investidor, começando mais um Comprar ou Vender aqui no Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão e tenho já aqui comigo meus dois analistas que vão ajudar a identificar quais ações que valem a pena comprar ou vender nessa semana. Do meu lado aqui o Pedro Gaudi e o Flávio Conde, analistas da consultoria independente What's Call. O programa estreou semana passada, mas para quem não viu a estreia, eu falo rapidamente como vai ser. Separamos uma pauta com algumas ações que têm chamado a atenção, algumas blue chips, outras ações que tiveram um movimento bem chamativo nos últimos dias. Vamos fazer uma análise sempre trazendo a conclusão se é hora de comprar ou vender a ação. E também eu estou aqui com o chat do programa para terminar o programa com alguns papéis que vocês estão pedindo. Bom, nesse momento já estou vendo aqui mais de 200 pessoas conectadas. Semana passada a gente teve um pico muito legal, a gente saiu de 300 para quase 500 pessoas ao longo do programa. Já teve muita gente assistindo. E espero que a gente repita o sucesso. Muita gente elogiou o programa. Aliás, já agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui, Flávio e Pedrão. Bom, eu separei aqui 5 ações para a gente falar. Eu queria falar da primeira, que é o destaque de queda da Bolsa hoje. Caiu todos os pregões da semana passada. E é uma ação que os fundamentalistas já estão falando que é uma boa hora de comprar, mas ainda deve ter algum, principalmente enquanto a China estiver do jeito que está, deve sofrer um pouco, que é a Vale. Pedrão, a Vale chegou agora, completando agora a 6ª queda seguida. Sim. E acumulando perdas de quase 15% nesse período. Ficou mais barato ainda para quem quer no longo prazo ou alguma coisa mudou de segunda-feira para cá? Não, mudou. Primeiro, a deterioração do cenário político no Brasil, cenário econômico, e a gente teve um agravante que é a China, né? A preocupação de China. Essa noite saiu um dado de indústria muito chato, né? 8,8% de queda nos lucros das empresas em agosto, foi o pior dado desde 2011. Ao longo da semana a gente ainda vai ter PMI da indústria, PMI de serviço, e a partir de 1º de outubro entra aquele feriadão na China que dura uma semana. Hoje as bolsas, lógico, a Vale, como eu falei, o principal fator é a China, e a China já começou ajudando nessa segunda-feira, com um dado bem negativo. Então a Vale pesou, todas as mineradoras estão caindo lá fora também, pesaram, né? O preço do minério de ferro, ele está nessa faixa de $56, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas como a gente falou, parece que ele está encontrando um piso por aí. É claro que a gente vai ter que acompanhar isso, mas $56 aparentemente é um piso. A gente está com uma visão positiva, né? Essa alta do dólar vai trazer uma importante influência no resultado do terceiro trimestre. É lógico que ainda é aquela fase 2015, 2016, né? Ainda é uma fase de resultados não tão expressivos como no passado, mas assim seriam resultados influenciados positivamente pela alta do dólar. Então continuar compra para o papel, né? Eu acho que aí o investidor está mais barato, aproveita e compra mais, né? Eu acho que vai bem no discurso da semana passada, então, né? Sim. No curto prazo, tenha um pouco de estômago, se não tiver, sim, não busca Vale, mas para o longo prazo um papel realmente está bem barato. Né? Lembra que a semana passada a nossa bolsa caiu assim, todos os dias, né? Então você vê que a China é importante para a Vale, mas não é só ela, você tem todos esses aspectos, sim, de crise política e tudo mais. Né? Tem que lembrar que como ela tem uma participação muito grande no Ibovespa também, né? Se está saindo investidor, os papéis mais pesados também sofrem com isso, né? Bom, então compra de Vale. Compra de Vale. Legal. Então vamos já partir para o próximo papel. Também falamos na semana passada, é a ação da Petrobras. Nesse momento, só pegar o dado atualizado, está caindo na faixa de 4%, até perdeu a barreira que muitos leitores estavam mandando para a gente, que a Petrobras estava chegando no número do capeta, o 666, agora já está 656 a cotação de Petrobras. Dá uma queda de quase 20% nos últimos 8 pregões, acho que ela caiu em 7 dos últimos 8. E, bom, vem acompanhando todo esse cenário político que não é favorável, principalmente para a Petrobras, que está bem mais no olho do furacão que a Vale. Como é que você está vendo a Petrobras, Flávio? Então, a gente continua com uma visão negativa da Petrobras para o curto prazo, e algumas pessoas me escreveram lá no nosso site, no whatscall.com.br, perguntando, estava R$13 em junho e agora está R$6,50. Tudo isso é crise brasileira? E eu respondo que é um misto. Em junho,
O petróleo chegou a ser negociado a $60, o WTI, que hoje está 45, vai para 47, volta para 44. Então, em primeiro lugar, a queda do preço do petróleo tira valor das companhias de todas, não só das brasileiras, não só da Petrobras, mas das emergentes e das majors. Então, teve o fator petróleo. E mais importante ainda no caso da Petrobras é o fator dólar. Em junho, quando bateu esses R$13 na metade de junho, o dólar estava R$3. Agora ele está R$4. A Petrobras tem uma dívida em dólar de 98 bilhões. Vamos arredondar para 100 bilhões de dólares dia 30 de junho. Cada 10 centavos de aumento da cotação do dólar no Brasil aumenta em 10 bilhões a dívida da Petrobras. A Petrobras tinha na sexta-feira um valor de mercado de 100 bilhões de reais. Então, o que fez cair tudo isso foi dólar e petróleo. Aí você vai perguntar para mim, o que você acha que vai acontecer com o petróleo? Vai continuar nesse nível, pode até melhorar um pouquinho, porque as petrolíferas americanas diminuíram um pouco a produção para o preço não cair mais. E a segunda perna, que é muito mais importante, é o risco Brasil. E o risco Brasil, como o Pedro já colocou bem, e a gente colocou na semana passada, o risco Brasil tende a piorar e o dólar tende a subir mais. Então, infelizmente, a cotação da Petrobras vai continuar a cair e a nossa recomendação é de venda. Bom, antes de passar a bola para os outros papéis, estou vendo alguns comentários bem legais aqui, queria que vocês comentassem. Bom, sobre Petrobras, está bem clara a recomendação, mas primeiro eu queria passar a bola para você, Gaudi, que perguntaram aqui se tem algum site para ver cotação de minério de ferro. A gente estava até falando sobre isso antes de começar o programa. Aí um espectador até comentou aqui o investing.com, mas explica um pouquinho qual o problema da cotação de minério, né? Na verdade, assim, o minério de ferro, o referencial dele é em 2 portos diferentes na China, né? Então, o que acontece? Isso não é divulgado de uma forma ampla na mídia, né? Hoje é uma ou outra agência de mídia ou agência paga, né, que oferece essa informação, ou quando ela chega ao mercado, ela já chega com certo atraso, né? Então, normalmente isso aí vai chegar para o mercado, já abriu, 10 horas, 11 horas, chega a cotação do minério de ferro. Esse que é o grande problema. Então, para você ter acesso a isso, eu desconheço uma agência, uma fonte de mídia gratuita, né? Até confiável também, né? Porque esse é o problema, né? Porque não é o dado oficial. A gente sofre um pouco isso aqui dentro do Infomoney, porque às vezes você, pegando o dado da origem, né? Fica mais confiável. Às vezes você está pegando de um site que está pegando de outro lugar, às vezes o site não atualizou, você achou que está replicou de algum lugar que estava errado e isso vai se propagando e acaba criando até distorção. Vem a máxima da previsão de tempo. Como é que você sabe a previsão do tempo? Eu vi num site previsão do tempo. Mas quem que fez essa previsão do tempo, né? Se não tem um dado oficial, e é bem o que você falou, né? Que quando chega a informação, já está no preço, né? Porque às vezes chega a 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, aí a Vale já está caindo 5%, você vê que o minério... Infelizmente é site pago, não tem como não ser. O que eu acho que o nosso ouvinte pode fazer, o nosso internauta, é entrar no site do MarketWatch ou da Bloomberg e digitar a Rio Tinto e a BHP. Para ter uma ideia, porque a cotação dela, não que ele vai descobrir o preço do minério, mas ele vai ver a cotação das duas, está subindo ou caindo, para ter uma pequena pista de como a Vale pode reagir. Aqui no Infomoney a gente consegue de vez em quando, pela Bloomberg, a gente consegue até a cotação, mas é bem o que você falou, a gente até entrega antes da bolsa abrir. Mas no site disponibilizado não existe um sinal que vem direto, vem a notícia mesmo de fato do nosso parceiro
e não tem um sinal claro, né, que venha direto. Fizeram uma pergunta aqui de Petrobras, Flávio, e eu já quero emendar com outra, que o José perguntou por que a Petrobras, deixa eu só pegar a pergunta exatamente aqui, ó, por que as dívidas da Petrobras não têm uma proteção de hedge? Então, você fazer uma proteção de hedge sai entre 11% e 12% ao ano. Então, se a Petrobras fosse fazer um hedge financeiro da dívida, ela tem 300 bilhões de reais em dívida em dólar, ela ia gastar aí uns 30 bi por ano. Então, ela não pode fazer, sai muito caro fazer isso daí. O que ela poderia fazer, se ela fosse uma empresa privada do tipo Brasil Food, JBS, Suzano Filho e Afase, ela poderia até especular e falar, olha, a gente está sentindo que o dólar vai disparar, eu vou ficar comprado em dólar. Ela poderia fazer isso, mas ela já tem tanto problema, muito maior do que isso, que não sobra tempo e pessoal para fazer. Legal. Outra pergunta que fizeram aqui, fizeram até um meio apocalíptica, né? Vocês acham que a Petrobras pode quebrar, mas eu acho que antes de quebrar, ela faria um último recurso, pelo menos na minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês, uma oferta de ações. Então, eu tenho escrito isso no nosso site, falado com a imprensa, que a única solução real, ou seja, solução, acabou o problema de dívida, é um aumento de capital. A Petrobras hoje tem 5 ponto alguma coisa de dívida líquida sobre EBITDA. Para ela reduzir para 2,5 vezes, ela precisava captar via ações cerca de 220 bilhões. É muito dinheiro. Em primeiro lugar, é muito dinheiro. Em segundo lugar, quem que vai comprar ações de uma empresa que está sendo investigada, está sendo processada pelo Bill Gates, entendeu? Aliás, o Bill Gates saiu na Infomoney que ele teria pedido desculpa para Dilma do processo. Mas parece que até foi meio que um boato, mas mesmo não sendo Bill Gates, ela tem outros diversos processos lá nos Estados Unidos. E supondo que seja o Bill Gates, eu acho que quem tem que pedir desculpa é a Dilma para ele, do que ela e o Lula fizeram com a empresa. Mas, como o Thiago colocou muito bem, a única solução definitiva é um aumento de capital. Mas no curto prazo não tem como fazer isso. Acho que o grande problema da oferta de ações, tem vários, né? Mas um dos primeiros problemas é a quantidade de investidor que vai entrar, vai acabar, vai praticamente deixar de ser um estatal, né? Um detalhe, o governo acompanha? Então, como é que o governo vai meter a participação? Se ele o não tem dinheiro, não tem dinheiro. E a segunda é, quanto maior a oferta, isso aí pode ser mercado de ações, mercado de banana, quanto maior a oferta, menor vai ser o preço, né? Então, para até que preço que vai uma ação da Petrobras se fizer uma oferta de 220 bilhões, como você falou? Exatamente. Vai para... Vai quase entrar na regra da Bovespa, lá de penny stock, que não pode ser negociada, né? Fica bem difícil. Agora, só para polemizar um pouco, porque aqui, com o programa ao vivo, a gente não vai ficar em cima do muro. Bom, perguntaram da solução da Petrobras, dado o cenário interno e externo. Você já deu a solução como oferta de ações, mas realmente é um cobertor curto, né? Vai cobrir aqui em cima, mas vai ficar com o pé descoberto. Realmente o cenário não é dos melhores. Se o IPO da Caixa Seguradora foi adiado, imagine a dificuldade para você fazer uma oferta de uma empresa mais problemática, né? Mas o leitor é o apocalíptico, né? Tem tudo a ver com o cenário atual do mercado. Aí ele contestou que em maio o What's Call estava falando bem de Petrobras, assim, que abaixo de 13 estava barata. Teve uma mudança de cenário de maio para cá, né? A gente recomendou a compra de Petrobras a R$ 9,00 em março, quando ficou claro que a companhia ia publicar o balanço e ia apresentar
um plano melhor. A ação foi até 13 em maio e logo depois do resultado do primeiro trimestre, a gente recomendou a venda, ou seja, a realização do lucro de 9 para 13. E quando a gente viu a partir de junho que o petróleo ia voltar e que o dólar ia subir, a gente passou para realmente venda. Primeiro era realizar o lucro e a gente foi para venda. E falaram muito disso aqui, acho que a resposta, até pelo que você deixou claro, mas uma das soluções da Petrobras seria a privatização? Então, isso daí é meio tabu no Brasil. E a gente acha que se tiver uma administração séria e voltada para a geração de valor, não precisa privatizar. Outra condição sine qua non para a companhia voltar ao normal é você ter paridade da gasolina e do diesel num período curto, digamos, a cada 6 meses. E não isso que tem hoje em dia, de você passar 12 meses com defasagem, aí você dá o aumento, dali um mês já perdeu tudo. Legal. Bom, voltando para a pauta, vou pular uma aqui, porque a gente está muito nebuloso assim, o programa. Quero falar de uma ação, uma boa ação. Eu não sei se a recomendação é de compra, né? Mas era uma das melhores ações do ano, a Lojas Renner. Embora ela tenha batido a máxima do ano em junho, e de lá para cá ela já caiu cerca de 20%, mas ela ainda está em alta no ano, e semana passada foi efetivado de fato o desdobramento da ação da Lojas Renner. Era a última ação de 3 dígitos do Ibovespa, e agora ela está na faixa de 18, 20 reais, né? Esse desdobramento acaba deixando a ação um pouquinho mais acessível para o pequeno investidor, né? Já que se ele quisesse entrar no lote padrão a 100 reais, ia ter que tirar 10 mil reais. Agora, estando a 18 reais, com 1.800 ele compra 100 ações da Lojas Renner. É uma boa hora de comprar essa ação? Quer começar? Depois eu complemento. Vamos lá. Bom, na verdade, sim, todas as empresas de varejo, de consumo, elas estão sofrendo pelo cenário, que está se deteriorando com uma rapidez incrível, né? Vamos voltar para o Caged. Eu até escrevi isso. O Caged soltou aí o número de perdas de vagas em agosto, foi terrível. E a sinalização é que até o final do ano isso vai piorar e muito, né? Então, Feliz Natal para o comércio varejista, né? Ainda eu brinquei com isso. Então, todas as empresas sofrem, logicamente, com esse cenário, né? A Lojas Renner, ela tem tido resultados até surpreendentes. Eles realmente fizeram todo um trabalho lá de gestão para conviver com o ambiente, tem resultados bons. O terceiro trimestre deve vir, ainda com a influência desse cenário, deve vir um resultado bom, mas a ação sofre como todas sofrem, né? É uma conjuntura, né, de fatores, e o comércio varejista vai sofrer um pouco com queda de vendas físicas, faturamento, e aí precisa ver a estrutura de capital de cada uma para ver também se não vai sofrer pelo lado financeiro. Lojas Renner é uma boa empresa, a gente gosta de Lojas Renner. O desdobramento é muito positivo porque ela se oferece para o pequeno investidor, pequeno acionista, mas vai sofrer no curto prazo, nos próximos meses, vamos dizer assim, pela essa expectativa de piora de vendas no Natal, né? E isso logicamente afeta o papel. Eu acho que assim, Lojas Renner é uma boa empresa, tem que ficar de olho, mas com esse cenário que a gente está vivenciando, é melhor aguardar um bom momento para entrar, né? Porque vai continuar sofrendo. A gente gosta da empresa, isso eu quero deixar claro, é uma boa empresa, mas para o acionista é melhor comprar num momento mais adequado, com um preço mais atrativo, né? E a gente acha que houve um exagero do mercado quando veio o resultado do primeiro trimestre, em maio, quando as ações chegaram, acho que a 114, 111 reais, eu realmente não esperava que ela passasse nem de 90. E quando passou de 100, foi para 110, eu tentei entender o que estava acontecendo, e a minha avaliação na época é que, pelo fato das varejistas estarem indo muito mal, aquele investidor institucional que precisa ficar no setor, ele resolveu vender quem está indo mal, Hering, Saraiva, Pão de Açúcar, e se concentrar na Loja Renner, só que nem o Pedro colocou, a conta chegou para o setor e
ela começou a cair, mas é uma excelente empresa e ela é uma das principais do setor para o investidor que não tem voltar quando o cenário melhorar. Põe no radar, é isso mesmo. O Lojas Renner, o papel chegou a acumular quase 50% de alta e vai bem em linha com o que você falou mesmo, Flávio, porque até dei uma olhada agora, nesse momento a Lojas Renner está com uma alta na faixa de 20%. Sim. É bem menor do que ela chegou, mas você compara com outros players do setor, dentro do próprio Ibovespa, a Hering está com numa queda no ano, deixa eu achar aqui, uma queda de 28%. Isso que a Hering vem de uma alta espetacular nos últimos 7 pregões, até então sem motivo aparente, mas conseguiu uma bela recuperada porque ela estava... E teve uma coisa, Thiago, que deixou todo mundo intrigado. A Hering teve same-store sales negativo e a Renner cresceu, quer dizer... O same-store sales é a comparação de vendas mesmas lojas, né? Pega as mesmas lojas que estavam abertas 2 meses atrás com as de agora. E a Renner continuou mostrando crescimento de 2 dígitos. Sim, isso foi tanto que você pega o resultado do setor de varejo, a Renner é com um outlier, extremamente expressivo, né? Tanto que todas as outras estão com queda forte no ano. Você falou de Hering, tem a Marisa também, queda, a própria Saraiva. Como sem dizer via varejo, só que é outro produto e loja Magazine Luiza. Então, para a Renner, ainda não é compra. Ainda não é compra. Mas é boa demais para vender também, né? É boa demais para vender. Se a pessoa tem, segura, aguenta o período que vem. Se não tem, espera, porque a nossa visão, inclusive, é que o mercado vai piorar mais ainda, tanto o dólar como o bolsa. É bom lembrar para todo mundo aqui que a gente fala compra e venda muito em relação à empresa, mas a gente tem que olhar também o momento do mercado, e o momento é ruim. Se vier uma piora nos resultados da Renner, que a gente ainda não viu, de fato vai piorar mesmo. Agora, um ponto legal que você comentou, Gaudi, o Caged. No Infomoney eu estou aqui desde 2009, daí quase mais de 6 anos, né? E cada época parece que um indicador econômico que estava lá na agenda de indicadores há tanto tempo, parece que ele começa a ganhar importância. O Caged é um deles, que às vezes passava desapercebido, pouca gente falava do Caged, e nos últimos 4, 5 meses o mercado tem dado uma atenção incrível para o Caged. Tanto que o governo os últimos Cageds foram marcados por adiar a divulgação até o horário, até a data. Esse último foi adiado em 1 semana, se eu não me engano, 1 semana ou 2. Enfim, é um indicador que começou a ganhar corpo no mercado. O Caged é o nosso non-farm payroll, né? Na verdade, a deterioração chama a atenção. Então, o mercado, os agentes estão olhando tudo, né? Você imagina, desemprego aumentando de uma forma absurda, juros altos, inflação alta, dólar alto. Ele até ganhou um peso maior depois que o governo mudou o IBGE, né? Mudou a taxa de desemprego que era mensal, mudou a periodicidade para trimestral, né? O que tira completamente a evolução, né, da taxa. Você não consegue acompanhar uma evolução mais clara, né? Bom, antes de partir para as próximas, vamos ver se tem... Nossa, dei 5 minutos sem olhar o chat e já veio muita pergunta. Vamos ver aqui. Varejista é sofrimento de 2 a 3 anos, o mesmo para papéis de construtoras. Bom, algum comentário extra sobre Renner não encontrei aqui, mas vamos continuar aqui. Agora falar de Banco do Brasil. A gente falou do setor financeiro semana passada, deu mais ênfase para Itaú e Bradesco, né? Mas eu queria destacar o Banco do Brasil, que nesse pregão de hoje está marcando nesse momento queda. Vamos achar aqui o Banco do Brasil no site do Infomoney. Nesse momento está caindo 3,67, uma queda de 33% no ano, e com isso está batendo o menor patamar em bolsa desde julho de 2012. Ou seja, mais de 3 anos o Banco do Brasil retrocedendo no mercado financeiro. Ainda é venda para o Banco do Brasil ou está ficando barato demais esse banco? Na verdade é assim, os bancos estão sofrendo todos, a gente falou isso na semana passada, a gente deu ênfase a Bradesco e Itaú mesmo, porque a gente prefere Bradesco e Itaú em detrimento de Banco do Brasil. A gente eu vou pegar o link aqui enquanto o Gaudi está falando, que na semana passada a gente soltou uma análise de por que o mercado sempre prefere Itaú e Bradesco ao invés de Banco do Brasil. Mas continua.
Bom, primeiro que o mercado está precificando um novo rebaixamento, né? E quando você tem o rebaixamento do país, na sequência imediata os bancos vão ser rebaixados. E se o Brasil for rebaixado para junk, vamos dizer assim, os bancos vão na mesma linha, não tem o que fugir. Aí quando você pega um banco privado e um banco público, né, um banco estatal, logicamente ele tem que sofrer mais do que os outros, né? Porque se você tem uma situação de ingerência, vide o caso da Petrobras, você tem uma instituição financeira que sofre também, pode sofrer de ingerência, ele vai pressionar mais do que os outros. É o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Eu diria que a gente prefere Itaú, né, nessa ordem, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil lá atrás. Eu acho que não há momento para ter Banco do Brasil, apesar da queda ser muito forte, justamente por esse momento que a gente está vivendo no sistema financeiro. A inadimplência vai aumentar, ele é um banco muito exposto a alguns setores da economia que o governo quer financiar. A própria Petrobras. Inclusive a própria Petrobras. Então, você tem toda uma série de empresas aí envolvidas até no Lava Jato, que de certa forma o Banco do Brasil também foi agente financiador. Então, assim, eu acho que se alguém quiser ter ações de bancos na carteira, Itaú, né? Itaú, mas deixando bem claro, a gente está vendo desde semana passada uma volatilidade muito grande, uma pressão muito grande dos papéis de banco, e que é uma antecipação desse risco do rebaixamento. Então, enquanto perdurar isso, os bancos vão ficar pressionados. Não tem como não ser isso, né? Uhum. Então, mesmo com o Banco do Brasil caindo mais que o Itaú e Bradesco, se vai escolher algum, pega o Itaú e Bradesco. Pegar o Itaú e Bradesco. Legal. Coloquei já o link da matéria aí, que a gente fez na semana passada. Vou pegar aqui um comentário. Tiago, as dívidas em dólar dos bancos para fazer funding são grandes, portanto seria um enorme risco. Favor perguntar aos dois especialistas. Olha, os bancos captam dinheiro. O banco, ele trabalha com spread. Ele capta recursos lá fora quando abre janelas, né? E ela os repassa aqui dentro. Sim. Então, o banco está coberto. Ele não sofre por isso, porque o que ele tomou lá, ele repassou aqui dentro. Ele trabalha casado. O risco está em empresa que se endividou em dólar. E não tem receita em real. E não tem, né? Que é o caso da Petrobras. Então, o risco da inadimplência para o banco fica, né? Porque ele tomou o dinheiro, emprestou o dinheiro, e se esse tomador de dinheiro não pagar o banco, aí é a inadimplência que todo mundo está temendo. Então, é operação casada, essa questão do dólar, que eu vou sofrer com o dólar. O banco não sofre com nada. O banco, a linha básica de investir em ações, né, sempre fala que, na dúvida, seja sócio do banco, né? Que o banco acaba ganhando dinheiro em qualquer cenário. Qualquer cenário, aí eu ia falar isso agora. Bom, voltando aqui para a pauta, já falamos de Cielo? Não. Não? Então vamos falar de Cielo, que é outro papel que, assim como a Loja Zener bateu a máxima do ano ali na metade do ano, entre junho e julho, de lá para cá ela já caiu 20%, está no menor patamar desde fevereiro. E hoje está caindo bem. Hoje está caindo com um gap de baixa, um movimento bem acentuado. Semana passada parece que já saiu alguma sinalização do Banco Central de aumentar, facilitar a concorrência no setor. E hoje tem uma matéria no Estadão falando que o Safra quer entrar nesse mercado para concorrer com Cielo e Rede. Como é que vocês estão vendo o Cielo? Então, a gente gosta bastante de Cielo, eles têm uma margem muito alta e continua alta. Eles vão fazer muito dinheiro no segundo trimestre, eles não têm inadimplência crescendo, o que cresce é marginal. Esse negócio de entrar um concorrente, na época do Santander, que o Santander começou a montar uma empresa para concorrer às ações da Cielo, na época da Redcar, que era capital aberto, caíram bem, depois voltaram. O Safra, apesar de ter sido noticiado que ele tem interesse, eu sinceramente não acredito que ele vai entrar, porque é um negócio que envolve montar uma rede com capilaridade, o Safra não tem tudo isso. E a Cielo também tem uma associação nova, muito boa com o Banco do Brasil, uma joint venture que vai trazer muito cliente. Então, tanto em Cielo como em Banco Itaú,
eu tive com o Pedro na APIMEC de Itaú, os resultados vão ser ótimos. No terceiro trimestre, quarto, a inadimplência tende a crescer muito pouco, os bancos estão muito rigorosos. Então, esses papéis, Itaú e Cielo, estão caindo por conta de risco Brasil. Então, o investidor, para se defender do rebaixamento, ele vende bancos, ele vende Petro, ele fica um pouco comprado nas exportadoras, na Fibria, na Suzano, na JBS, na Brasil Foods, na Embraer, e joga esses papéis para baixo, inclusive alugando e vendendo. Então, o movimento, tanto em bancos como em Cielo, é um movimento especulativo que não tem respaldo em resultado. É diferente de outras empresas, eles não têm dívida em dólar, é diferente de Petrobras, é diferente de CSN, Usiminas, que está com problema de dívida. Então, Cielo e Itaú, se você tem, mantenha, não venda, porque você vai se arrepender. Os papéis, quando a crise passar, vão voltar. Se você quer comprar Cielo, eu acredito, a gente escreveu hoje no site que a solução da crise é a saída da presidente Dilma. E na nossa visão isso vai ocorrer entre dezembro de 2015 e março de 2016, que é justamente o período que você precisa para dar andamento nos pedidos de impeachment que estão na Câmara. Então a gente tem uma visão, essa visão que ela sai, só que até ela sair o mercado sofre, ou seja, a bolsa cai, Petrobras cai, bancos cai e dólar sobe. E juros sobe também. Então, espera, quando estiver próximo, quando você que está assistindo o nosso programa visualizar que isso vai ocorrer, ou seja, a saída da Dilma, e dali para frente a melhora vai começar a se criar uma solução para o Brasil, aí sim você volta para a Cielo e também para o nosso Itaú. Da Cielo, só os dados da ação, ela vem subindo muito forte ano após ano. Sim. E nesse ano, com a queda de hoje, ela está marcando nesse momento alta de 1,51%, ou seja, ela praticamente devolveu tudo que subiu nesse ano. Exatamente. Ainda não é o momento de comprar Cielo, então? Não, por causa dessa crise que vai até o mercado acreditar que a Dilma sai. Mas aí tendo essa sinalização mais clara de mudança com ou sem a Dilma, é compra de Cielo. Essa empresa tem uma margem de EBITDA, né? Uma margem de EBITDA superior a 50%. Até o que eu ia destacar. Uma empresa que tem uma margem acima de 50%, e ela tem muita carne para queimar. Né? E ela caiu muito, eu acho que você, Thiago, lembrou na semana passada, por conta daquele risco de taxar o JCP. Sim. De acabar com nesse o período JCP. Então vai ter isso também de positivo, que o mercado, quando tudo está ruim, esquece as coisas boas. E aí ele vai, quando o mercado voltar, vai trazer isso lá de trás. Bom, vamos partir para a última ação aqui da pauta. Eu queria falar de exportadoras, mas como o tempo do programa está acabando, vou deixar na escolha de vocês. Eu tinha selecionado JBS ou Minerva ou Suzano Fibria. Vocês têm alguma preferência? Carne ou papel? Você quer falar carne? Eu falo carne e você fala papel. Então vamos falar de todas? Rapidinho. Beleza, então começar com a JBS Minerva. Então, esse pessoal vai ganhar muito dinheiro com esse dólar alto. No caso da JBS, 82% da receita dele é em dólar, ou operação lá fora, ou no exterior. E teve a notícia na quinta ou na sexta-feira que parece que eles ficaram comprados em dólar nesse terceiro trimestre, e iriam ganhar coisa de 12 bilhões de reais. Dinheiro enorme. Isso já vem sendo precificado em JBS. E Minerva é a mesma coisa. Só que lembrando a você que está nos perguntando e nos vendo agora, quando o mercado ensaiar a recuperação e o dólar começar a cair,
daqui a alguns meses, esses papéis vão parar de subir, vão cair. Agora, de JBS, antes de passar a bola para você, Gaudi, você falou desse relatório, de fato a gente viu esse relatório, Sim. fez a matéria, mas na hora que eu vi esse relatório, já veio o filme na minha cabeça da Sadia com as operações de derivativo que culminaram com a compra dela. E na época eu tive uma aula na faculdade sobre isso e o meu professor falou, quando um cara que ganha dinheiro vendendo salsicha se mete em operação de derivativo, tem que dar chabu, para não falar outra coisa. Será que o mercado, a JBS não está repetindo isso? Qual o risco que tem de uma empresa ter um lucro extraordinário por conta de operações financeiras e não única e exclusivamente da venda de carne? Você tem toda a razão, lembrou muito bem essa história, mas a Sadia, na época que fez aquele derivativo enorme, ela não tinha uma dívida enorme em dólar. Uhum. E a JBS tem dívida enorme em dólar. Então, para a JBS, a hora que o dólar, supondo que ela fique comprada em dólar, na mesma proporção da dívida, então ela ganha muito, mas ela perde na dívida. Uhum. Então ela está trocando uma perda de longo prazo por um ganho de curto prazo. Quando a moeda virar, ou seja, começar a cair, ela vai perder na aplicação se ela continuar comprada. Eu espero realmente que ela desfaça as operações nos próximos meses, mas vai ganhar na dívida. Legal. Bom, que bom que já esclareceu então. Basicamente seria porque a Sadia não tinha essa cobertura que a... Exatamente. Bom, já compartilhei com vocês, semana passada a gente fez um relatório bem legal de quais ações que ganham e perdem com o dólar acima de R$4. Então a gente fez um apanhado bem bacana, vocês até ajudaram o Rodrigo da minha equipe, fez esse relatório, ficou muito legal. Já tá aí o link para vocês. Gaudi, para fechar, vamos falar de Suzano e Fibra? Vamos falar de Suzano e Fibra. Ainda para continuar a conversa que a gente falou da Sadia, vamos lembrar da Aracruz lá atrás. Também é verdade. Muito A bem. Aracruz, para quem não se lembra, a Fibra é a Aracruz do passado que fez uma operação exótica com dólar e não quebrou teve que fazer peripécias aí para poder, auxílio do BNDES, uma série de coisas para poder sobreviver. E então Fibra, né, a Fibra, como Votorantim, essa empresa, ela passou um tempo muito difícil, cortando custo, vendendo ativo, parou de fazer investimentos pesados, é o ônus daquela operação mal sucedida com dólar. Então, o cenário hoje é totalmente diferente, tá? Entre as commodities, a única que está surpreendendo é justamente a celulose, né? A celulose não cai, pelo contrário, ela já continua tendo aumento, teve $20 de aumento agora no começo de setembro, tanto a Suzano como a Fibra. A Fibra está numa condição muito positiva, a ponto dela poder tocar os investimentos em novas plantas e já se dá o luxo de falar que ela quer comprar alguém, né? Uhum. Porque o faturamento dela é em dólar, né? E a dívida dela é capital intensivo, então ela tem dívida em dólar bastante, mas é longo prazo. Então isso, você tem um ganho, quase 100% do faturamento é em dólar. Então isso vai dar um EBITDA no terceiro trimestre positivo. Mas e a variação cambial? Pode comer o resultado? Pode comer o resultado. Mas assim, operacionalmente, o resultado é muito bom. O setor está vivendo uma fase muito positiva, por isso que não para de subir esses papéis. Acho que é muito similar ao que o Flávio falou. Enquanto o dólar estiver subindo, os papéis vão andar refletindo isso. A partir do momento que o dólar ceder, aproveita os ganhos, né, fartos que ofereceram esse ano e sai do papel. Por enquanto, a expectativa é de dólar em alta. Então, por enquanto, você deve se manter no papel. Então, tanto para as carnívoras JBS e Minerva, como para as produtoras de papel e celulose, Fibra e Suzano, é compra. Na verdade, a gente tem sido que é para continuar comprado, porque a gente recomendou no What's Call lá atrás, no primeiro trimestre. Então, para quem não pegou esse bonde, melhor esperar uma queda para comprar de novo? Ou já ficou difícil? Não, para quem não pegou esse bonde, o risco está muito alto. Porque apesar do cenário ser de dólar para cima, você vai ter uma semana que o Tombini e o Levi
vão pegar o arsenal que eles têm, principalmente as reservas, e vão pôr bilhões. E o dólar vai cair 30 centavos em 2 dias, e essas ações vão cair 5, 10% em 2 dias. E aí, se você erra o momento, você pode perder. Por uma questão de timing, você pode Por uma perder questão muito de timing. dinheiro. E os clientes que compraram no primeiro trimestre, está ganhando 50, 70, 80, perder 10 não quer dizer nada. Mas, tomar cuidado. Tá. Nos dois casos é recíproco, né? Produção, temos mais quanto tempo de programa? Mais 3 minutinhos, então vamos fazer um bate-pronto para pegar pelo menos uma ação que estão pedindo entusiasticamente a ação da Ambev. A gente já falou semana passada, acho que vai ser um pouco fácil, né? Ambev, até brinquei que enquanto a Bolsa teve uma semana super volátil, para baixo, o dólar subiu bastante, tirando quinta-feira que mergulhou com aquela queda de 5%. Foi quinta ou quarta-feira, que foi de 4,30 para 3,99. A Ambev praticamente estática a semana inteira, né? Não mudou quase nada de semana passada para cá, né? Não, você tem essa operação que a Ambev vai comprar a segunda, né? A primeira quer comprar a segunda do ramo, né? E ninguém está fazendo espuma, literalmente brincando. Eles estão negociando amigavelmente. O impacto disso para a Ambev, aparentemente, ela não é envolvida. E mesmo as participações da Ambev não choca com a Ambev aqui no Brasil. Você tem a China, a América do Sul, talvez eles vão ter que fazer algum acerto, mas assim, é uma operação são 106 bilhões de dólares que está se cogitando como o valor que vai ser ofertado. Para a Ambev continua com a mesma característica, um papel defensivo, empresa muito bem capitalizada, estruturada. Então tem esse perfil, empresa defensiva. Então quando a Bolsa tem essas oscilações, para baixo ela não cai igual, e quando sobe também não sobe igual. Até um ponto que o Flávio falou, né? Que fundos que tem que estar em bolsa, dificilmente não vai ter Ambev na carteira, né? Então eles até não deixam a ação cair muito, né? Agora, estava dando uma lida sobre os detalhes dessa nova aquisição da Ambev, caso aconteça, que eles vão ter alguns problemas se levar em conta da participação no continente africano. Mas assim, pegando pelo histórico dos brasileiros que estão à frente da Ambev, dá para ter uma noção de que a controladora vai conseguir lidar bem com isso, né? O mercado está eu acho que até essa posição explica um pouco, né? Não está pessimista a ponto de falar essa operação vai prejudicar a Ambev, mas também não está super otimista jogando o papel para cima. Não, esse pessoal é muito bom, ele não está fazendo essa oferta a troco de banana. Tem uma sinergia muito grande que se ganha aí. E o interessante é que os donos da segunda estão interessados nessa operação. Junção, né? Legal. Tem tempo para mais um? Mais um papel. Vou deixar vocês escolherem então. Pediram aqui Vivo e pediram aqui Kepler Weber. Não. O Kepler Weber só está comentando. Eletropaulo. Vamos ver mais algum. Vivo, das mais recentes, BB Seguridade. Qual dos três vocês preferem comentar? Vivo, Eletropaulo, BB Seguridade. Não, pode falar. BB Seguridade a gente falou no último programa, né? Acho que a empresa é um papel interessante, né? E está sofrendo pela conjuntura. Eletropaulo é uma empresa que está tem uma nuvem negra em cima dela já faz tempo. O setor elétrico ele é muito complexo, a legislação é muito complicada e normalmente desfavorável à empresa. Sempre desfavorável à empresa. O que chama a atenção é que a Eletropaulo, lá atrás, quando foi privatizada, surgiu a CETEP, né, que é a empresa de transmissão, e quando era a empresa cheia, ainda como estatal, ela tomou um empréstimo da Eletropaulo, que não é uma coisa pequena, e a partir do momento que teve a privatização, o novo controlador não pagou essa dívida, né? E isso está correndo na justiça. E teve um parecer, não é primeira instância, é um parecer dando a entender que a Eletropaulo é a culpada da história, que vai ter que pagar alguns bilhões. Né?
Ela tem que pagar alguns bilhões para a Eletrobras. Eletrobras. Isso. A Eletrobras foi 1,7 bi e a Eletrobras fala que é 2,2 porque você E tem... quem fez a dívida foi a CETEP com a Eletrobras. Exato. Eletropaulo lá atrás. Eletropaulo e CETEP, que era uma empresa só. Fizeram com a Eletrobras. A Eletrobras. Depois, no final, quando teve a privatização, a CETEP foi criada, saiu fora e a Eletrobras foi para cima da Eletropaulo. Você não vai me pagar? Então, Eu lembro disso. e isso quer dizer que o valor da multa é maior que o valor de mercado da Eletropaulo, né? Então, assim, o setor E elétrico... é um papel que estava subindo bem no ano. Era um papel dividendo, né? A Eletropaulo sempre foi visto como papel dividendo, até quando começou a surgir novos pesadelos no setor elétrico brasileiro. Ficar fora da Eletropaulo. Legal. Bom, só o seu Zé Lelé deve ter entrado agora, ele falou, ó, Gaudi, errou feio em Vale, né? Mas até o Gaudi já explicou que a compra é mais para longo prazo, mesmo no curto prazo vai ter quem quiser ficar com Vale... Tem compra de day trade e tem compra de médio e longo prazo. Precisa tomar cuidado. Lembrando que desde o primeiro programa, na semana passada, a gente falou, a bolsa é para baixo. Então, quando a gente fala compra, não quer dizer que naquela semana, naquele dia, tem que comprar que vai subir. Tanto é que o Gaudi até enfatizou a compra de Vale aqui, né? Sim. Até com esse valuation um pouquinho menor que veio nessa semana, né? E telefone... Dá tempo de produção? Não vai dar tempo de analisar a Telefônica, mas, bom, já fica o pedido para o próximo programa. Na segunda-feira que vem, a gente faz a análise do papel. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês dois. A gravação do programa vai estar no Infomoney TV. A gente vai deixar também na homepage do site a matériazinha com o vídeo do programa. E até semana que vem com mais um Comprar ou Vender. Muito obrigado, Flávio, e muito obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado a vocês, um abraço. Tchau, tchau. Tenham todos uma boa semana e até semana que vem.